Qual o maior medo do dependente químico? Olha, eu vou classificar isso, né? As pessoas acreditam que o maior medo... Bom, para começar, o maior medo do dependente químico é ficar sem a substância, né? É perder o contato, essa separação, esse casamento acabar, né? Com a droga. Mostra que o maior medo de quem está em uso, no caso, né? Quem está em uso ali, essa compulsão desgraçada, eu acho que o maior medo dele é que isso acabe, mesmo por um processo disfuncional psicológico. Mas, ao contrário do que todos pensam, né, eu acredito que não seja o medo do controle, né, que o outro lhe controle. Eu acredito que o maior medo do dependente químico é a solidão, é o abandono, sabe? Chegar naquele limite máximo de abandono. Muitos anos, né, observando, lendo, é claro que nós somos seres sociáveis, é de grande importância esse contato social, e você de cara percebe que no uso da substância a tendência, não é uma tendência, é uma realidade, você vai se anulando da sociedade, né? E aí a gente pode cair no campo da solidão, né? E também tem aquelas pessoas que dizem que, né, para dar uma disfarçada, está em estado de solitude, né? Está pleno consigo mesmo. E é mal furada. Dependente químico, ele tem medo de abandono. Dependente químico tem medo de que as pessoas abram mão dele, né? Desistam dele. Por quê? Vamos pensar um pouco nisso. De repente você vem num processo onde você tem total apoio. Então, não que lhe seja permitido, né, cair no erro novamente, porém, dá uma sensação de segurança, né? E essa sensação de segurança ela vai sendo gerada, né, que de forma recreativa no seu cérebro, que você acaba criando um mundo imaginário de total possibilidade, né, de sentir prazer através da droga e que nunca ninguém vai lhe dar as costas. E aí de repente isso acontece muito, né, de você se ver sozinho. E aí é a solidão. É aquela solidão que dói, aquela solidão que bate, aquele arrependimento, aquela tristeza. É neste ponto visceral da dor, né, da descoberta do problema dependência, ali, né, o que a gente chama, e todo mundo fala no senso comum, de fundo do poço, que você não tenha ninguém para esticar, né, a mão para você, porque muitas vezes você não tem força mesmo, né, para sair sozinho, dependendo do quadro, né, crônico da doença, você não consegue. Então, eu acho que tem aí uma visão, né, a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais clínica, um pouquinho mais sofisticada, de que o maior medo não é de controle alheio sobre a minha vida, é que o outro realmente abra a mão da minha vida, né? Amor exigente explica muito isso, dê espaço, né? Ame a pessoa, mas odeie a doença. E a contaminação que a doença traz afasta a pessoa. Então, percebe? É quase que um paradoxo, né? Nós acreditamos, e a maioria acredita, que o dependente químico ele odeia que ele controle a vida, né? Eu acho que isso é um ledo engano. O dependente químico ele odeia, ele morre de medo, ele tem um cagaço de quando ele se vê sozinho, de quando ele se vê sem a proteção mínima social, familiar no caso, né? Isso é uma informação importante, né? De que você está ali sozinho e não tem com quem contar. Então, fica aqui o meu pensamento de que, eu fui questionado, né? De que o maior medo, na minha opinião, do dependente químico é da solidão. Essa solidão onde ele não possa ter ninguém que lhe estique a mão e fala, vem que eu te ajudo. Que seja ele por ele mesmo, né? Porque muitos não têm força, a gente sabe disso. Muitos não têm essa consciência de autorresgate, né? De autoconfiança, de autocredibilidade, de acreditar que ainda vale a pena viver. Então, eu acho que se ele já caiu nesse ponto, né, e eu estou falando num grau máximo crônico de dependência, o maior medo do dependente químico é da solidão. Por isso os grupos de apoio, né, batem muito em cima disso. Vem com a gente, o famoso tamo junto, né? Tamo junto dá uma sensação de que eu tenho alguém a quem me pegar.
né, a quem me vincular. Somos seres vinculados a uma sociedade, não dá para você viver sozinho por mais que você queira. Dependemos de pessoas, né? Precisamos prestações de serviço, serviço de saúde pública, carinho, afeto, isso envolve uma série de questões. Porém, né, dentro de um campo afetado psicologicamente falando, na dependência química, essa sensação de insegurança, né, de que será que vai ter alguém, né, para me ajudar neste momento, isso acaba passando, às vezes, de forma imperceptível pela mente do dependente. E eu acho que isso lhe causa um pânico, né, um pavor. Então, ao contrário do que a maioria pensa, de que o dependente químico, ele odeia ser controlado, na minha opinião, o dependente químico morre de medo de que ninguém lhe controle, de que ele seja incontrolável, né? De que ele vá, e todo mundo sabe onde isso pode, vai acarretar, né? Onde isso pode chegar, onde isso vai chegar. E chega, acredite, chega, principalmente para quem tem consciência da autodestruição que é capaz de cometer consigo mesmo, né? A autodestruição que a droga traz. Então, na minha opinião, fica bem claro, não é o controle, é o abandono.